aqui nessa noite. Gostaria de convidá-los para que nós possamos meditar. Um texto bem conhecido, está em Lucas capítulo 19. É mais um desses encontros que o Senhor Jesus teve e, por que não, traz tantas lições para as nossas vidas no dia de hoje. Encontros que foram bastante tempo atrás, mas que têm repercussões até os nossos dias. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1 até o verso de número 10. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Santo Deus, mais uma vez nos encontramos diante de Ti, da Tua palavra. Ensina-nos, ó Senhor Deus, a extrair, ó Deus, verdades eternas para as nossas vidas, através da Tua palavra. É o que nós te rogamos, intercedemos mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Essa narrativa, irmãos, como falei, ela é bastante conhecida, talvez uma das mais conhecidas no ministério de Jesus. Você é um cristão há um certo tempo de fé, provavelmente você já se deparou com essa passagem, talvez até algumas vezes. Contudo, ainda que exista uma certa familiaridade por parte de muitos irmãos, nem sempre as pessoas elas tendem a interpretar esse texto da maneira coerente, da maneira correta. Por exemplo, muitos atribuem o protagonismo da história a Zaqueu, ou mesmo afirmam que foi Zaqueu que tomou a iniciativa de ter um encontro com Jesus. A história de Zaqueu, irmãos, ela só é mencionada aqui na Escritura por causa de Jesus. É ele que, do início ao fim, Jesus havia planejado ter aquele encontro com um pobre, miserável pecador chamado Zaqueu. É Cristo, irmãos. É Cristo que vai ao encontro de Zaqueu, e não o contrário. Não fosse o Senhor, Zaqueu ele teria subido da árvore, descido da árvore e continuado a viver a sua vida de engano, a sua vida de trapacear, como a gente vai ver aqui nesse texto, e nunca teria sido salvo. É importante, irmãos, mencionar que existe aqui nesse texto de Lucas capítulo 19, verso 1 ao 10, uma conexão bem clara com Lucas 18, do 35 ao 43. Lá em Lucas 18, 35 ao 43, que é a perícope, né, o texto que antecede isso que nós lemos nessa noite, narra a história do cego Bartimeu, que também é bem conhecido dos irmãos. Ambos os relatos, irmãos, falam de eventos que ocorreu na cidade de Jericó. No primeiro caso, um homem cego, um homem pobre foi curado, e no outro caso, um homem rico, aristocrata, ele é alcançado pela graça de Deus. Falando um pouco da cidade de Jericó, Jericó, irmãos, era uma cidade belíssima. Era uma cidade situada ali próximo ao Mar Morto, próximo ao Rio Jordão. Era uma cidade adornada por palmeiras, o que trazia um certo frescor para aquela cidade que estava em meio ao deserto. Era uma cidade com fontes de águas quentes ou águas termais. Era uma cidade que, durante o inverno, muitos reis, muitos aristocratas, sacerdotes iriam passar aquele período naquela cidade.
era literalmente um oásis em meio ao deserto. Suas ruas eram enfileiradas, irmãos, com sicômoros, ou em algumas versões, vai falar figueiras bravas, que eram árvores frondosas, cujos ramos saíam do tronco bem junto à terra, e aí eles permitiam que qualquer um pudesse escalar aquelas árvores. Flávio Josefo, um historiador do século I, apologista, ele vai dizer que Jericó era a região mais bela, era a região mais farta e mais rica da Palestina. Muitos iam se encontrar ali, muitos passavam naquela cidade. Agora imagine, uma cidade como essa, chamada Jericó, quanta grana, irmãos, era arrecadada naquela cidade através de impostos. Jesus então estava passando por aquela cidade pela última vez. Vale lembrar que naquela semana ele seria crucificado. Ele vai descendo de Jericó para Jerusalém, passa primeiro por Jericó para ir até Jerusalém e ser crucificado. Aquele, irmãos, era o dia mais importante da cidade de Jericó. Era uma cidade riquíssima, mas que não tinha recebido ainda as pegadas de Jesus. A multidão, ela se acotovelava para estar com Jesus, mas apenas 2 homens, conta a Escritura, foram salvos aqui nessa cidade. Um rico, aristocrata, e outro pobre. Um que estava à beira do caminho e outro que estava em cima de uma árvore. Para se encontrar com Cristo, o cego precisou se levantar. Para se encontrar com Cristo, Zaqueu precisou descer. Um, ele era esquecido pela sociedade. O cego era esquecido. O outro, Zaqueu, ele era odiado. Um era aristocrata, o outro era mendigo, mostrando, irmãos, mais uma vez, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Porém, nesse dia, eles tiveram um encontro que mudaria suas vidas. E qual, irmãos? Qual aquilo que nós temos de maior valor? O que nós temos de maior valor nas nossas vidas? Esses homens aqui tiveram um encontro com Deus, tiveram a sua salvação. E nós, qual o nosso maior bem? Qual o seu maior bem? Qual o bem que você imagina que tem maior valor em sua vida? É a salvação, irmãos. Talvez se eu perguntasse para cada um de vocês, vocês me diriam isso daqui. É a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Se nós pudéssemos medir, se nós pudéssemos avaliar em valores o que significa a salvação, que recebemos de graça. Veja, ela tem um valor altíssimo, mas nós recebemos ela de graça. Com certeza, é aquilo que de mais importante poderemos ter. Principalmente, irmãos, porque vai chegar um momento em nossa vida que apenas a certeza da salvação, a convicção de que nós somos escolhidos por Deus, é o que vai nos trazer consolo, é o que vai trazer paz ao nosso coração. Não adianta toda a riqueza que você acumulou durante a sua vida, se ao final dela você ver que arrecadou tudo, mas não tinha nada, que era a salvação, que era essa esperança de que um dia estaria com Cristo Jesus. Nós acabamos de ler um texto que mostra, que conta a história de como Zaqueu ele foi salvo. Zaqueu, a Bíblia fala que ele era chefe dos publicanos, daquela região, como falei para os irmãos, de Jericó. Portanto, irmãos, ele era um homem muito rico. Eu não sei quanto vocês estão familiarizados com esse termo publicano, mas ele era um cargo exercido por judeus, como se fosse um funcionário público do governo naquela época. E essas pessoas, esses publicanos, geralmente, eles oprimiam os judeus naquela época. O publicano, ele era um coletor de impostos a serviço de Roma, cobrando impostos dos judeus. Assim, Zaqueu, ele é considerado um traidor daquela gente. Alguém que se colocava a serviço de Roma era considerado um traidor dos judeus. Alguém que era considerado, irmãos, desprezível pelo seu povo. Pois ele não somente trabalhava a serviço de Roma, como ele também ganhava comissões por impostos que ele arrecadava. Então, quanto mais impostos ele arrecadava, mais ele ganhava. Existiam aqueles impostos que era para Roma, mas se ele ganhava mais em cima daquilo dali, se ele tirava de alguma forma alguma vantagem de arrecadar mais, se ele roubava, se ele trapaceava, se ele extorquia, a ideia era de que ele ganharia mais.
E ele fazia tudo isso. Ele não só trabalhava para o governo romano, como ele extorquia da população juros em cima de juros. Agora perceba o nível em que esse homem ele é odiado pelos judeus. Porque ele não era apenas um publicano, mas ele era o chefe dos publicanos. Se eles tinham ódio dos publicanos, quem dirá do chefe deles? Porém, o que nós temos aqui, irmãos, nesse relato, é que um belo dia, este homem desprezível, odiado, este cobrador de impostos, fica sabendo que Jesus vai passar por ali. Certamente ele já tinha ouvido a respeito da história do cego Bartimeu, então ele, opa, chegou a minha oportunidade de ver, de conhecer quem é esse Jesus. Então, ele, motivado por alguma razão, motivado por alguma coisa, ele quer ver Jesus. Ele demonstra um interesse de conhecer Jesus. Ele desejava vê-lo. Porém, a Bíblia fala que ele era de baixa estatura. E a multidão cercava Jesus. Então era impossível ele fazer isso. E imagina só, ele podia pensar, eu vou me tacar no meio da multidão para ver o mestre. Ora, se Zaqueu se tacasse no meio da multidão, era capaz de ele ser pichado. Por quê? Porque a multidão que estava ali odiava cobrador de impostos. Então, ele tem a brilhante ideia de ir adiante a uma certa etapa daquele caminho de onde Jesus estava passando e subir num daqueles sicômoros. E ao passar naquela rua, Jesus, ele vê Zaqueu e chama-o, convida-o para ir à sua casa. E diz o texto, irmãos, que lá na casa dele, dado momento, Zaqueu ele se levanta durante aquela conversa e diz o seguinte: ele confessa algo muito importante. Ele diz o seguinte: eu abro mão, eu renuncio metade dos meus bens para dar aos pobres e restituo em 4 vezes aqueles a quem eu defraudei, aqueles a quem eu roubei. Com essa postura, o que Jesus faz? Ele fala que aquele homem, naquele dia, naquele momento, recebeu o maior presente que ele poderia receber em sua vida, que foi a salvação. Esse texto, meus irmãos, fala um pouco sobre salvação. E é nisso que eu gostaria de caminhar com os irmãos. Existem algumas formas de a gente caminhar nesse texto, mas eu gostaria de enfocar nesse ponto. Não é exatamente um texto que se propõe a falar sobre a ordem da salvação. Porém, a gente consegue encontrar alguns elementos que mostram como a salvação vai se dando na vida de Zaqueu. A gente trabalha aqui como atos da salvação, ou passos da salvação, que mostram que aquele homem, Zaqueu, foi salvo. E que atos são esses? Que atos nós podemos ver aqui nesse texto, irmãos, que mostram a salvação de Zaqueu? O primeiro ato é a regeneração. E nós vamos falar um pouco de cada um deles. O segundo ato que nós vamos ver é o chamado eficaz. O terceiro ato que nós vamos ver é a conversão. E, por fim, a justificação. Então, primeiro, regeneração, chamado eficaz, conversão, justificação. Versos 1 a 4, diz assim a palavra de Deus: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. O que é que vem a ser, irmãos, a regeneração? É um termo teológico bem conhecido, mas eu vou simplificar para os irmãos. Regeneração, irmãos, é a habilitação que acontece antes da conversão, onde o Senhor habilita os nossos ouvidos, ou seja, Ele tira os tampões que nos impediam de ouvir a voz de Deus, Ele habilita os nossos olhos, existiam escamas que querem nos impedido de ver o Mestre, e Ele quebra o nosso coração, transformando no coração de carne para que nós possamos ouvir a palavra, receber a palavra, ver a palavra e aquela semente encontrar lugar em nosso coração.
Então vamos imaginar, para que os irmãos possam entender, que em frente de nossa igreja, todos os dias passe alguém, né? Ímpios, pessoas ímpias, uma pessoa específica. Ela vai e volta, ela passa aqui seguidamente, várias vezes, até que chega um dia em que ela vai passando, e aí já chegando ali na esquina, perto da casa da irmã Cristina, essa pessoa para e pensa, poxa, hoje vou visitar aquela igreja. E essa pessoa resolve parar, voltar e entrar aqui nessa igreja. E no final do culto, após ouvir a palavra de Deus, essa pessoa chega para o pastor e fala, pastor, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. O que houve com essa pessoa, irmãos? Certamente houve a regeneração. O que nós podemos entender que aconteceu com essa pessoa, que eu citei aqui como exemplo, foi a mesma coisa que aconteceu com Zaqueu. Ele desejava ver a Cristo. Ele fica sabendo que Jesus ele vai passar por ali. E por alguma razão, ele desconhece, ele deseja ver Jesus. E detalhe, irmãos, nenhum empecilho é capaz de deter a vontade de Zaqueu de ir até Jesus. Ele enfrenta vários empecilhos. Ele enfrenta o empecilho, por exemplo, da sua profissão. Ele era odiado pelos seus compatriotas. Ele enfrenta o empecilho do seu status social. Ninguém queria comungar com o homem daquele. Ele enfrenta o obstáculo da sua condição física. Ele era pequeno, de baixa estatura. Ele enfrenta o obstáculo do seu orgulho. Imagina só um homem rico ficar subindo numa árvore. Parece algo meio esquisito. Ele enfrenta o obstáculo da multidão. Ele teve que arrumar alguma estratégia para ir até o mestre. Ele enfrenta o obstáculo dos murmuradores que o criticavam. Outro exemplo de que nós, como podemos entender a regeneração, é aquele famoso exemplo de que você, de repente, está tentando convidar alguma pessoa, algum amigo, algum colega de trabalho, ou familiar, ou amigo da faculdade. Sempre eu convido essa pessoa a estar com você na igreja. Olha, vamos nos fazer uma visita. Venha estar conosco no culto. E aí aquela pessoa, ela sempre coloca uma desculpa, ela sempre inventa alguma coisa, ou diz que não quer. E aí até que chega um dia que ela liga para você e diz assim, escuta fulano, está de pé aquele convite para que eu possa visitar a sua igreja? Não sei o que me deu hoje, mas me deu uma vontade tão grande de visitar a sua igreja, participar desse culto. Ele não sabe por quê, irmãos, mas nós sabemos o que aconteceu. Algo já aconteceu ali, na vida daquela pessoa, para que ela desejasse ver Jesus. Isso nós entendemos na teologia, irmãos, como a regeneração. É uma habilitação de um ouvido que estava fechado, mas que agora se abre, e de um coração endurecido que agora é quebrado, que o Senhor estabelece ali para que possa ser salvo. E ao receber aquela palavra, ao receber aquela instrução, aquela pessoa já com seus ouvidos estampados, seus olhos descobertos, seu coração quebrantado, está pronta para ouvir a palavra de Deus. Está pronta para que aquela palavra faça de fato morada no seu coração. E ela de fato venha a ser salva. Isso nós chamamos de regeneração. Zaqueu, ele passa por isso. Ele se encontra numa condição desfavorável, mas ele não se dá por vencido. Ele sobe naquela árvore, lá de cima, para ver Jesus. E quando nós falamos, irmãos, da ordem da salvação, existe um outro elemento que nós podemos visualizar nessa narrativa, após a regeneração. E que elemento é esse? Está colocado aqui para os irmãos. É o chamado, é a vocação. E existe aquele chamado que todos os irmãos conhecem, que é aquele chamado geral. Existe o chamado geral, existe o chamado eficaz. Qual é o chamado geral, talvez até o mais conhecido? Lá em Mateus 11, 28, Jesus fala muito bem desse chamado geral. É o chamado, irmãos, em que Jesus ele convida a todos, indistintamente, para vir até ele. Que versículo tão conhecido é esse, onde Jesus chama a todos? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, que estão cansados, e eu vos aliviarei. Esse é o chamado geral. Esse é o convite que Jesus faz, que independe, irmão, se a pessoa ela é rica,
se ela é pobre, independe se ela é branca, se ela é negra, se ela é religiosa, se ela não é religiosa, se ela é um latino-americano, se é um norte-americano, se é um europeu, um indígena, um africano, não importa, um asiático, com cultura ou sem cultura, é um chamado indistinto que Jesus faz. Vinde a mim, todos vocês, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite indistinto. Mas nós sabemos, irmãos, que esse convite, ele só se torna eficaz na vida daqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. É o que vai falar a Escritura em Efésios 1:4, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos o quê, irmãos? Santos, irrepreensíveis diante dele. E esse convite, ou esse chamado eficaz, também é feito para Zaqueu. Veja aí o verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque eu preciso ficar em sua casa. Uma das características desse convite que Jesus Cristo faz, irmãos, é que ele é irresistível. Não havia como Zaqueu negar. Não havia como Zaqueu resistir, de falar assim: peraí, Jesus, segura mais um pouquinho, eu tenho que ir ali ainda colher os impostos, eu tenho que ir ali ainda colocar uma grana no meu bolso, está faltando eu fechar o mês, segura mais um pouquinho. Não, irmãos, o texto é bem claro. O que foi que Zaqueu fez? Prontamente, com toda a pressa, talvez ansiedade, ele respondeu ao chamado de Jesus e desceu. Agora, note algo muito interessante, irmãos, que dificilmente, em qualquer momento da história de Zaqueu, alguém olhou de baixo para cima. Isso é natural, né? Em nenhum momento na vida de Zaqueu alguém olhou ele de baixo para cima. Por quê? Porque ele, sendo baixinho, sempre que alguém falava com ele era como? Era de cima para baixo. E a intenção aqui literária de Lucas, irmãos, pode não parecer, a princípio, para um leitor desavisado, mas Lucas ele tem uma intenção literal com isso. Jesus olha para cima para falar com Zaqueu, e quando isso acontece, irmãos, nós vemos aqui uma espécie de recuperação da dignidade de Zaqueu. Zaqueu ele foi um homem que, por ser baixinho, certamente ele viu que teria dificuldades ao longo da sua trajetória. Então, ele certamente sofria preconceitos, certamente as pessoas zombavam dele, e ele chegou e pensou assim: pois eu vou me servir do governo de Roma para me vingar dos meus compatriotas. Zaqueu foi um homem que a vida toda, como ele não tinha contato com seus irmãos, como ele não tinha contato com seu povo, ele foi um homem que a vida toda, provavelmente ele fugiu do Senhor. Existia ali uma certa autossuficiência, uma certa independência. A vida de Zaqueu, irmão, certamente é uma vida marcada por feridas. Imagine só você, irmão de muita gente, mas que ninguém gosta de você. Zaqueu, ele foi esse homem. E ele é marcado por esse descompasso com aquela sociedade. E ele está nesse caminho de independência. Esse caminho de independência levou Zaqueu a criar fortalezas dentro de si. E ele acaba se distanciando dos outros, simplesmente para roubar aquelas pessoas, para tirar vantagem daquelas pessoas de alguma maneira. Porém, irmãos, assim como Deus veio a nós sem merecermos, nós não sendo dignos, Deus foi também até aquele homem. Ele está louco para ver Jesus, mas é Jesus quem primeiro vê Zaqueu. A iniciativa daquele encontro pessoal foi de Jesus. Ele veio buscar e salvar o perdido. Deus já desde o início já estava instruído a passar por ali, ter aquele encontro com Zaqueu. Zaqueu naquela árvore, irmãos, a gente pode dizer que ele era uma espécie de fruto que precisava ser colhido para ser salvo pelo seu mestre. O interessante é que a voz poderosa aqui da parte de Deus, que tem o poder de restaurar a nossa dignidade, que tem o poder de restaurar a nossa mais profunda comunhão que nós podemos ter com Ele, nos trata pessoalmente
que nos chama pelo nome. Naquele momento ali, em que ele vai passando naquela rua, a multidão apertava Jesus, talvez uns quisessem tirar dúvidas, outros quisessem ser curados, outros quisessem conversar com Jesus, mas em nenhum momento Jesus olhou para essas pessoas. Em nenhum momento Jesus olhou para a multidão ou deu atenção àquelas pessoas que ali estavam com ele. Naquele momento que ele ia passando ali, ele chamou por Zaqueu. Zaqueu, desça depressa, mostrando o poder da graça divina, o desejo do Senhor em salvar aquele homem. O melhor sentido para que a gente possa entender essa palavra, desça depressa, que o texto fala no verso 5, porque preciso ficar em tua casa, a ideia mais próxima é, importa que, é necessário que eu esteja em tua casa. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Basicamente, o seguinte: Zaqueu, chegou a hora de Deus em sua vida. É a expressão da graça, irmãos. É a expressão da mão divina que restaura a dignidade daquele homem, que eu chamo pelo nome, que não tinha nenhuma condição de ser salvo, a não ser pela graça de Deus. Jesus, irmãos, ele tem pressa também de salvar você. Pode até ser que você diga, mas eu sou crente, eu nasci na igreja, meus pais me batizaram, mas só você e Deus sabem quão fato é essa salvação. O Senhor nos chama todos os dias aqueles que não são salvos para os salvar. E hoje, irmãos, mais uma vez, aqui na Igreja Bíblica Monte Sião, é dia de salvação. Não perca a oportunidade, irmãos, de estar diante do Senhor, de ser salvo. Não endureça o seu coração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Não se feche na sua redoma de vidro, na sua bolha, achando que você é salvo, se você tiver 1% de dúvida. Se 1% de dúvida você tiver, achando que a salvação depende de você, você está perdido. Se a salvação que você acha que tem não está tão somente do Senhor, você não está salvo. A salvação está somente em Cristo Jesus. E Ele chama todos nós à salvação, dia após dia. A eternidade, irmãos, jaz à porta. Porém, lá em Hebreus vai falar que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hoje a salvação está aberta para todos aqueles que necessitam, que precisam do Senhor Jesus Cristo. Num terceiro instante, olhando aqui para a ordem da salvação e para aquilo que aconteceu com esse homem, além da regeneração, além do chamado eficaz, nós temos também a conversão. A conversão que nos traz uma mudança de mentalidade, irmãos. Uma mudança de direção. É como se você tivesse ido ali para o centro, na Avenida José Bastos, e aí de repente você pega o retorno e volta para o Conjunto Ceará. Ou seja, você estava numa direção, agora você está numa direção totalmente o quê? Oposta. Isso é a conversão. E quando nós falamos de conversão, nós temos que lembrar de dois elementos essenciais que estão ligados à conversão, que é a fé e o arrependimento. E onde é que nós podemos encontrar nesse texto elementos que mostram que esse homem passou pelo processo de conversão? Veja, irmãos, está aqui no verso 8. Nós temos que aquele homem reconheceu em Jesus Cristo a sua esperança de vida eterna. E ele teve o seu coração mudado. Verso 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, atente bem para essa palavra, para esse pronome. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Veja que agora a relação entre Zaqueu e Jesus, ela muda. Ele não é só um rabi, ele não é só um mestre, ele não é só uma pessoa famosa que salvou outras pessoas. Ele, irmãos, é agora o Senhor da vida de Zaqueu. Esse pronome de tratamento, ele é muito caro, irmãos. Ele é muito importante. Ele tem um peso muito grande para aquele que pronuncia
a palavra Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, vai dizer que nós só conseguimos chamar Jesus de Senhor por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Ou seja, um homem em seu estado natural, ele não consegue chamar Jesus de Senhor. Mas o homem, através da ação do Espírito Santo, ele é então capacitado, tendo uma mudança de vida, a chamar Jesus de Senhor. E naquele instante, a gente vê Jesus, a gente vê Zaqueu chamando Jesus de Senhor, colocando-se numa condição não mais de curioso, mas de servo, reconhecendo Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. E isso só acontece, irmãos, por intermédio da fé. Da fé não em algo, da fé em uma pessoa. E essa pessoa é quem? É Cristo. Portanto, a minha fé e a sua fé não tem que estar em algo, não tem que estar no acaso. Tem que estar em uma pessoa e essa pessoa é Cristo Jesus. O outro elemento associado à conversão, além da fé, é o arrependimento. E como é que a gente encontra arrependimento na vida desse irmão? A gente vê, irmãos, que o que ele vai dizer é surpreendente. Porque esse homem, como eu falei, ele passou a vida toda tentando ser feliz, ganhando em cima dos outros, enganando as pessoas. Ele colocou o seu coração nisso. Ele colocou a sua vida nisso. E veja onde foi chegar. Nada. Ele não chegou a lugar nenhum. Agora que ele recebeu o amor de Deus, agora que ele recebeu o perdão incondicional, agora que ele recebeu dignidade, agora que ele tem a restauração de sua visão espiritual, tudo aquilo que ele conquistou não é nada, irmãos. Nada comparado àquilo que ele tem agora. Por quê, irmãos? Ele diz: Senhor, quer saber de uma coisa? Como eu fui bobo a minha vida toda, tentando colocar a perspectiva nas coisas deste mundo, procurando satisfazer os meus desejos com aquilo que o mundo poderia me dar. A vida toda eu fiz das pessoas um meio para ganhar dinheiro. A vida toda eu enganei as pessoas para tentar conquistar alguma coisa. Agora eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Ele que sempre tomou, que sempre roubou, o que é que ele faz agora, irmãos? Ele dá. É a conversão. O eixo da vida dele mudou. Ele que queria sempre levar vantagem em tudo, o que esse homem quer fazer agora? Ele quer ajudar. Ele que só pensava em si mesmo, agora ele pensa nos outros. Agora, irmãos, não é a ganância que governa a vida dele, mas é o quê? É o amor. É a misericórdia, é a graça com que ele recebeu. Agora ele quer passar também para quem? Para os seus compatriotas, para com seus irmãos. Se a nossa religião é verdadeira, irmãos, ela atinge também o nosso bolso. Ela atinge também a nossa carteira. Não sou eu que estou falando isso, irmãos. É a Escritura. É a vida de Zaqueu. É essa história que mostra que a salvação, que o Evangelho tem capacidade para mudar todas as áreas das nossas vidas. E uma dessas áreas é a área financeira. Quando você abre o coração para a generosidade, destrói o demônio da ganância. Zaqueu, irmãos, não dar para ganhar algo em troca, para ganhar a salvação. Ele dá porque ele recebeu a salvação. Ele seria incapaz de dar se ele não tivesse a salvação que abriu seus olhos, que destampou seus ouvidos, para que ele pudesse entender o verdadeiro evangelho que muda o coração das pessoas. Quando o nosso coração ele é atingido pelo amor de Jesus, irmãos, o nosso bolso, a nossa conta bancária, tudo passa a ser também do Senhor. Nada é nosso, mas está sobre a nossa administração, mas pertence ao Senhor. Além de Zaqueu, ele ter dado metade dos seus bens aos pobres, ele restituiu, irmãos, 4 vezes aqueles que ele tinha roubado. Só um homem convertido pode fazer isso, irmãos. Imagina você, tem muita grana, e aí você resolve dar metade dos pobres, e a outra metade
é para dar a quem defraudou, a quem enganou. E veja, a lei dizia, lá em Levítico 6, que se alguém roubasse a outra pessoa, essa pessoa ela deveria devolver o montante mais 20%. Ou seja, pega aqui um exemplo. Uma pessoa tem 5 cordeirinhas, vem lá o salteador e rouba uma. Esse salteador deveria devolver as 5 cordeirinhas mais uma. Mas o que Zaqueu faz aqui? Ele restitui 4 vezes mais. Se ele roubou 5 cordeirinhas, ele vai restituir 20 cordeirinhas. Não se trata aqui de animais, mas de dinheiro mesmo. Sabe o que aconteceu com esse homem, irmãos? Sabe o que aconteceu com Zaqueu? Ele tinha metade, ele tinha um montante de dinheiro. Metade ele deu para os pobres. A outra parte ele restituiu em 4 vezes aquele a quem ele roubou. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou pobre. Teve que começar do zero. Teve que iniciar tudo de novo. Vocês já tinham parado para pensar nisso, irmãos? Quantas pessoas ele enganou? Não sobrou nada. Toda a sua conta bancária foi raspada. Você pode pensar, como é que ele fez isso? Pelo Evangelho de Cristo, que tocou o seu coração, que destruiu as fortalezas da sua alma e o tornou um servo de Deus. E ele viu que tudo aquilo que ele tinha conquistado, como Paulo vai falar, é esterco, não é nada comparada à glória que está em servir a Cristo Jesus. Existem muitos antropólogos que dizem que o centro do ser do homem, dentro do centro do ser do homem existe alguém que o domina. Existe um ser que governa aquele homem. No caso de Zaqueu, quem era esse ser? Quem era esta pessoa? Era o Deus dinheiro, era Mamon. E naquele instante em que ele deu metade dos seus bens aos pobres, em que ele restituiu 4 vezes a quem ele roubou, com certeza é como se ele falasse assim: Mamon, pode sair desse lugar, porque alguém chamado Senhor vai ocupar de agora em diante esse lugar. Quando Zaqueu fez isso, irmão, ele colocou Cristo Jesus no centro da sua vida, no centro da sua história. Mas não para por aí. A gente tem ainda um 4º elemento da etapa da salvação. Jesus, ao ouvir aquilo de Zaqueu, ele promove, irmãos, o que a gente chama na teologia de justificação. E esse é um ato declaratório do Senhor, onde ele olha para o pecador e diz o seguinte: você agora é meu, você agora me pertence, você agora é salvo. Ele diz assim: você está salvo através de mim, Zaqueu. Você foi redimido, ou seja, todos os pecados, toda a culpa que Zaqueu tinha, Cristo levou ali na cruz do Calvário. A nossa culpa, irmão, pelo nosso pecado, foi cravado ali na cruz do Calvário por meio de Cristo Jesus. Veja o que Cristo vai falar, versos 9 e 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A promessa de salvação que Deus faz, que Deus um dia, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, se cumpre aqui em Zaqueu. Jamais alguém daquela época, daquele contexto de Zaqueu, iria aceitar isso. Como é que pode? Esse cara que se vendeu para Roma, esse cara que nos rouba diariamente, como é que ele é um filho de Abraão? Isso não pode acontecer. Mas Jesus declara: hoje houve salvação, porque este é um filho de Abraão. Ao declarar Jesus que Zaqueu ele é um filho de Abraão, irmãos, ele naturalmente não está meramente dizendo que aquele líder publicano ele é um descendente de Abraão. Não. Ele está usando aqui filho de Abraão no mesmo sentido espiritual que ele se referiu àquela mulher Ciro-fenícia, que não era israelita, mas que agora, por meio de Jesus, também é filho de Abraão. Lá em Gálatas tem uma passagem que diz
algo que elucida bem o que estou querendo dizer. Diz assim, Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, todos nós que aqui estamos aqui nessa noite, se de fato encontramos Cristo Jesus em nossas vidas, nós somos o quê, irmãos? Descendentes de Abraão. Porque aquela promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ela se perpetua até os confins da terra, até aquele dia em que Cristo vai voltar. E por meio de quem, irmãos? Aquela promessa se cumpriu? Cristo Jesus. Vocês são de Cristo, vocês são certamente filhos de Abraão. O líder publicano, ele era filho de Abraão, no mesmo sentido daquela mulher Cirofenícia, que não era descendente de Israel. Veja, irmãos, a salvação ela não é obtida por meio da religião. Certamente em Jericó, existiam muitos sacerdotes, mas é um negociante mais escrupuloso que Jesus vai procurar para salvar. A salvação ela não é obtida por meio da moralidade, por meio de uma vida correta. Havia muitas pessoas, certamente ali em Jericó, que tinham uma vida ilibada, mas Jesus salva o homem mais odiado daquela cidade. O passado de Zaqueu, irmãos, era repugnante para todos, mas a salvação, ela não é obtida pelas obras. Jesus ordenou aquele jovem rico que vendesse tudo que tinha, na verdade, que desse tudo que tinha aos pobres. O que foi que o jovem rico fez? Ele recusou. Uma pessoa, irmãos, ela pode distribuir todos os seus bens aos pobres. E nada disso valeu. Zaqueu, ele deu a metade dos seus bens aos pobres porque ele entendeu a salvação. Ele entendeu que foi salvo. Houve mudança de vida. Ele não foi salvo mais uma vez porque deu. Ele foi salvo porque creu na pessoa do Filho de Deus. Não importa quem você é. Não importa por onde você andou. Não importa o que você fez. Cristo, mais uma vez, dá esta chance. Agora mesmo, você pode se arrepender dos seus pecados. Agora mesmo, você pode abandoná-los e confiar na bendita pessoa para alcançar a salvação. Crer na bendita pessoa de Cristo Jesus. Somente isso, irmãos, pode de fato salvar a mim e a você. Eu gostaria de aplicar 3 verdades fundamentais desse texto. A primeira, irmãos, em primeiro lugar, ninguém ele é tão ímpio que Cristo não possa salvar, ou que fique longe do alcance da graça de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que a salvação ela é algo impossível para os homens, mas que ela é possível para quem? Para o Senhor Jesus. A gente olha para a figura de Zaqueu, ver esse homem que era odiado, ver esse homem que era distante de Deus, alguém estigmatizado ali pela sociedade, alguém que é odiado por todos, mas que, de repente, alcança este milagre da salvação. Deixe-me lembrar para os irmãos uma narrativa bem interessante em Lucas 18, capítulo antes desse que a gente leu essa noite, de um jovem que chega para Jesus e faz a pergunta mais importante da vida dele. Ô mestre, o que posso fazer para ser salvo? Jesus prontamente responde, diz assim, olha, você tem observado os mandamentos? E Jesus cita, irmãos, a segunda parte do decálogo. Jesus cita o 5º, 6º, 7º, 8º, o 9º e o 10º mandamento. E aí ele responde, sim, Senhor. Eu tenho honrado os meus pais, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca cobicei ninguém, tenho feito tudo isso aí que o Senhor está falando. Jesus, então, olha para aquele jovem, que é intitulado de o jovem rico, que diz ter observado toda esta parte do decálogo, todos os mandamentos do 5º ao 10º, e ele diz então, ele diz assim, não está bem, já que você falou que cumpre esses mandamentos, falta uma coisa para ti, cumprir do 1º ao 4º. E como é que você faz isso? Vende tudo que tem e dá aos pobres, e segue-me. Jesus sabia, irmãos,
que no trono da existência, que eu falei para vocês que os antropólogos creem que existe um ser dominador, ele sabia que sentava no trono daquele jovem o Deus dinheiro, Senhor Mamon. E o que Cristo fala para ele que era necessário que Mamon ele desocupasse aquele trono para que Cristo fosse Senhor da sua vida ao chamá-lo, vem e segue-me. Porém a Bíblia, irmãos, fala algo muito. A Bíblia fala que ao ouvir aquelas palavras, o que aconteceu com aquele jovem? Ficou muito triste, porque ele era riquíssimo e ele vai embora. No entanto, o ponto não está nessa história, mas está no verso seguinte. Lucas 18, 24 ao 27 diz assim: Jesus, vendo assim triste, disse: como é difícil que tem riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Em resumo, o que Jesus está falando nesse texto é que um rico entrar no reino de Deus, ou melhor, acontecer a conversão, é impossível para os homens. Mas, irmãos, não é impossível para Deus, porque logo em seguida, no capítulo 19, nós temos a história de Zaqueu, para mostrar àqueles discípulos que o que era impossível para que eles pudessem fazer, era possível para Deus. Zaqueu é um exemplo disso. Aquilo que não aconteceu com o jovem rico no capítulo anterior, acontece com Zaqueu. E aquele homem muito rico é salvo pela graça de Deus. E sabe por que eu estou enfatizando isso, irmãos? É porque você para e pensa e olha assim, tá bom, Zaqueu, ok, foi salvo. Mas meu pai jamais vai se tornar crente. Minha mãe, jamais, ali é coração duro, é ruim. Meu filho, não tem nem perigo. Meu amigo, que eu prezo tanto, também não. Presta atenção em Zaqueu, irmãos. Zaqueu não tinha a mínima chance de ser salvo. Ele era odiado por todos, mas um dia ele teve um encontro com Cristo. E os impossíveis para nós é possível para Deus. Eu estou querendo dizer, irmãos, aqui não é a nossa retórica, não é o nosso poder de persuasão, mas é um milagre que Cristo faz através de nossas vidas, para que vidas sejam salvas. A segunda aplicação é que o milagre do Senhor, ele acontece no tempo de Deus, e não no nosso tempo. Não é quando eu quero, mas é quando Deus quer. A gente olha para o texto e pensa assim, mas foi Zaqueu que foi procurar Jesus. Então a gente coloca o homem no centro. A conversão de Zaqueu, irmãos, assim como a sua, a minha, ela não aconteceu quando eu quis. Ela aconteceu no tempo do Senhor. Observe que naquele dia, passando por aquela cidade, a multidão apertava Jesus. Uns queriam milagres, como eu falei, outros queriam tirar dúvidas. Mas Jesus, ele vai em direção àquele homem chamado Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce da árvore. Todo mundo chamava por Jesus, mas todas aquelas vozes, irmãos, ecoavam. E apenas uma se fez notória: Zaqueu, desce da árvore, porque me convém entrar em tua casa. O tempo, irmãos, é do Senhor. O tempo não é nosso. E o dia em que Ele estabeleceu para salvar a vida daqueles que vocês mais amam, sejam familiares, sejam amigos, em algum momento, se for da vontade dEle, vai acontecer. O que eu e você temos que fazer até lá? É orar. O que eu e você temos que fazer até lá? É continuar perseverante, é lançando a palavra, é aproveitando cada uma das oportunidades. E por falar em oportunidade, irmãos, de repente, chega alguém para você e fala assim: nossa, esse mundo está tão difícil, as coisas estão tão terríveis. Essa pessoa quer lá no fundo, irmão, é aí que nós temos que ser sensíveis. No fundo, que essa pessoa quer, mesmo que ela não saiba, é ouvir uma palavra de consolo, é ouvir uma palavra de esperança, é ouvir uma palavra que possa mudar a vida dela. E ao invés da gente trazer mensagens de esperança, trazer palavra de consolo, apresentar o evangelho, muitas vezes a gente fala assim:
É mesmo, né, cara? O governo que está por aí só está roubando a população. A gente acaba aqui compactuando com aquele discurso e a gente esquece, irmãos, que são oportunidades que Deus nos dá para falarmos de Cristo Jesus. Mais uma vez, não é o seu poder de persuasão, é Cristo. Nós só temos que tão somente lançar a palavra, para que essa palavra, em algum momento, encontre um coração quebrantado, um ouvido destampado e um olho aberto para ouvir Jesus, para ver Jesus. Em terceiro e último lugar, a conversão, ela abrange todos os aspectos da nossa vida. Ela é perfeita. Quando Jesus está ali na casa de Zaqueu, ele diz, Zaqueu falando, é o que eu tenho, Senhor. Eu vou dar metade para os pobres. E a outra metade eu vou restituir a quem eu defraudei. Houve naquele homem determinação. Houve naquele homem uma declaração direta, uma declaração objetiva. Ele disse, resolvo dar. Ele não diz, resolverei amanhã. Não, ele não está falando aqui de intenções futuras, irmãos. Ele está falando, eu restituirei, eu devolverei. Tendo sido perdoado gratuitamente, irmãos, e tendo a sua vida encontrada por Cristo Jesus, Zaqueu poderia começar a demonstrar aquela mudança imediatamente. E ele agora que vivia servindo dos outros, agora passa então a servir os seus irmãos. Isso mostra, irmãos, uma transformação do coração. Isso mostra que aquele coração duro, aquele coração ganancioso, dá lugar a um coração arrependido. Dá lugar a um coração que sabe que errou, mas que agora, por ter o coração transformado, resolve dar tudo que tem, metade do que tem, aos pobres. Aquele que deseja provar que é um crente, deve andar, irmãos, nos mesmos passos que esse homem andou. Ou seja, renunciar àqueles pecados que estavam no centro de sua vida anteriormente. Nós precisamos, irmãos, praticar virtudes cristãs que glorifiquem ao Senhor. Por fim, irmãos, o verdadeiro crente deve viver de tal modo que todos saibam que aquela vida, que aquele comportamento é de um crente genuíno. A fé que não purifica o coração e a vida não é uma fé verdadeira. A graça que não pode ser vista tal como a luz, experimentada assim como tal, não é graça, irmãos. É hipocrisia. O homem que professa conhecer a Cristo e crer nele, enquanto se apega ao pecado e ao mundo, está se auto-enganando. Está caminhando, irmãos, para o inferno. O coração, de fato, que provou a graça de Cristo, irmãos, instintivamente vai odiar o pecado, vai amar cada vez mais ao Senhor e aos seus irmãos. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra ela é poderosa. Assim como foi na vida de Zaqueu, aquele homem que era rico, mas que ao teu encontro com o Senhor resolve dar metade dos seus bens aos pobres, e a outra metade ele resolve restituir, mostrando que verdadeiramente aquele Deus que ocupava o trono de sua vida saiu. E Cristo Jesus, então, torna-se o centro. E nós também, Senhor,